Você provavelmente está cansado de estar sempre estudando um idioma e ainda tem a sensação de não entender o que está escrito naquela mensagem, ou o que aquela pessoa quer dizer, não é? Bom, se você quer realmente saber como ampliar seu vocabulário, você está no vídeo certo. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Poliglota Construção. Nesse vídeo, eu quero te ensinar uma maneira de aumentar a quantidade de palavras que você já sabe, fazendo você aprender 20, 30, 40 ou até 50 palavras por semana. Se você gostar desse vídeo, por favor deixa seu like para ajudar a engajar o canal. E se inscreva aí caso você queira mais dicas sobre o aprendizado de idiomas. Agora, bora começar. Se você buscou maneiras de aprender vocabulário, provavelmente você se deparou com alguma lista de palavras. Seja esse idioma o inglês, o espanhol, o francês ou qualquer outro. E a partir dessa lista você tentou decorar essas palavras, ou pelo menos pensou nisso. Se você fez isso, eu tenho uma péssima notícia. Essas listas de palavras não vão te fazer aprender o idioma, pois elas são só palavras soltas sem contexto nenhum, o que vai fazer você demorar muito ao aprender essa língua. Se você não sabe nada do idioma, eu recomendo você usar aplicativos como o Duolingo ou então o Busuu, ao invés dessas listas de palavras. Por mais que você não vai evoluir muito com esses aplicativos, eles podem ser uma ótima maneira de você começar, porque esses apps te ensinam as palavras mais básicas do idioma, não só como uma forma de memorizar, mas também aprender frases inteiras que vão te dar um contexto. Mas a melhor forma de você aumentar seu vocabulário é utilizando da imersão, ou seja, consumindo conteúdo nesse idioma, que chamamos de input compreensível. O input compreensível é o recurso que você vai usar para encontrar novas palavras, porque elas não vão aparecer isoladas. Elas vão estar em uma frase ou texto para você acompanhar. E o material que você vai usar de input compreensível seria alguma coisa que te faça ler ou escutar para consumir. Por exemplo, um filme, uma série, um vídeo, um podcast, um livro ou qualquer outra coisa. Mas esse conteúdo tem que estar adaptado para a linguagem do seu nível e que seja um conteúdo que você genuinamente se interessa. Nesse tipo de material você não vai só absorver novas palavras, mas também vai entender o contexto que as palavras são usadas. O que não acontece muito quando você estuda as palavras isoladas, já que você não sabe como que usa elas. E como se trata de consumir conteúdo, o objetivo do input compreensível é o seguinte: ao mesmo tempo que você está imerso em um material, você também está aprendendo novas palavras. Uma coisa que seria essencial nos seus estudos é você definir quantas palavras estudar por dia. Você estudando 5 a 10 palavras por dia, vai fazer você aprender 50 palavras por semana se você estudar 5 dias na semana. E definir metas claras é muito importante no aprendizado. Para você estudar essas palavras, a ideia é a seguinte: quando você estiver consumindo material, seja lendo ou assistindo alguma coisa, você vai anotando as palavras que você não conhece e que você acha que é importante. E tem duas formas de você fazer isso: ou você vai anotando enquanto vai assistindo ou lendo, ou você consome tudo primeiro, você assiste tudo primeiro e depois volta para você anotar tudo. Eu recomendo a segunda opção, porque aí você já olha o contexto antes de se aprofundar em detalhes. Ao anotar essas palavras, você tem que anotar junto a frase em que elas aparecerem, porque dependendo da palavra, o significado vai mudar com o contexto. E para isso, eu recomendo você ter um caderno totalmente dedicado ao vocabulário, pois você vai precisar fazer muitas anotações. E agora vem a parte que você vai de fato estudar as palavras. Aqui você vai descobrir o significado e o uso de cada uma delas. A melhor forma de você fazer isso é por uma inteligência artificial, o ChatGPT, ou então dicionário online. Lembrando que Google Tradutor não é dicionário. Repito, ou inteligência artificial ou um dicionário online. O que você tem que fazer é anotar o significado de acordo com o contexto em que a frase se encaixa e buscar outras frases de exemplo, para você entender em que situações a palavra é usada, ou melhor ainda, você também pode pesquisar explicações sobre como aquela palavra é usada, caso ainda te pareça muito confuso, caso você não tenha entendido. Por isso que eu prefiro inteligência artificial, porque é muito mais rápido e também é muito mais acessível. Mas se você prefere pesquisar manualmente pelo dicionário, também não tem problema. E depois desse processo de pesquisa e entendimento,
O que vai vir agora é um exercício mais ativo, que é você formar uma quantidade de frases com cada uma das palavras, pelo menos 2 ou 3 para cada. E para aprimorar a fala, pelo menos uma dessas frases tem que ser oral, ao invés de escrita, pois você está se esforçando para melhorar sua fala. E não tem como melhorar a fala sem fazer esforço nenhum, ela tem que ser treinada. E formar frases, sendo elas escritas ou oral, é o que vai te fazer ter um vocabulário mais ativo ao invés de passivo, onde você realmente usa do que você só entende. Então, assim que você estudar as palavras, se você pesquisou, monte de pelo menos 2 ou 3 frases para cada uma, e uma delas tem que ser oral, ao invés de escrita. E além de estudar as palavras novas, uma etapa do aprendizado que não pode ser deixada de lado é a revisão, até porque ela é a parte mais importante do processo. Ou seja, vale mais a pena você revisar palavras que você já sabe, do que você tentar aprender novas palavras e não lembrar de nenhuma depois. E eu conheço uma maneira muito interessante de revisão que não vai ocupar muito o tempo do seu dia a dia. E o método que eu me refiro para revisão é o flashcard. Os flashcards são basicamente cartões de perguntas e respostas, e eles estão relacionados com a memorização espaçada, uma técnica que se baseia em revisar conteúdos em intervalos crescentes. Por exemplo, você estuda uma palavra hoje, você só vai revisar amanhã, depois daqui só 3 dias, e depois só daqui uma semana, e por aí vai, dependendo do seu desempenho. Então você vai ter cartões de perguntas e respostas, que se você revisou hoje, depois você só vai revisar amanhã, depois daqui só alguns dias, e depois daqui umas semanas, e depois daqui meses, e por aí vai. O tipo de flashcards que eu mais recomendo são os virtuais. Não recomendo cartões de papel, porque além de ser um desperdício de material, você tem chance de perder eles. E para nossa sorte, existem aplicativos onde você pode criar seus flashcards de forma virtual, onde você pode levar para qualquer lugar e também não precisa se preocupar em perder eles, já que vão estar todos no seu celular. O aplicativo mais recomendado para flashcards que eu conheço é o Anki, mas você também pode testar outros, caso você não saiba como utilizar o Anki ou você conheça algum que é melhor para você. O que eu mais gosto no Anki é o fato dele recomendar automaticamente as palavras a serem estudadas, de acordo com seu nível de necessidade, sem que você precise ficar procurando cartões para estudar. E existe uma maneira certa de como devem estar os flashcards. Na parte da frente você tem que colocar a tradução da palavra, não a palavra em questão. E junto com a tradução você vai colocar uma frase de exemplo sem aparecer aquela palavra, porque tem palavras que mudam de significado dependendo da frase em que elas aparecem. E na parte de trás você vai colocar a palavra em questão. Não pode ser o contrário, porque assim desafia mais seu cérebro, pois o que vem fácil, vai fácil. E as frases também não podem ser muito longas. O ideal é você colocar frases com no máximo 7 palavras, podendo ser até aquelas que você já anotou na hora de estudar, porque a revisão não é o momento de você complicar sua vida, mas sim facilitar. E para revisar não demora muito, e por isso você tem que revisar as palavras todos os dias, sem falta, porque senão você não vai fixar as palavras a longo prazo. Se possível, defina um horário do dia para você abrir o aplicativo de flashcards, para você não se esquecer, de preferência o mais cedo possível, porque é o horário que você está mais disposto. Mas se você consegue fazer isso só em outro horário, não tem problema também. O importante é você revisar todos os dias, e nem demora tanto assim, no máximo 10 a 15 minutos. Então abra o aplicativo de flashcards todos os dias sem falta. A chave é a consistência, não o tempo que você fica estudando. E além de revisar com flashcards, dá para você também usar do conteúdo que você já estudou para revisar. Por exemplo, se você usou um vídeo do YouTube para aprender novas palavras, assistir de novo o mesmo vídeo pode ser interessante, porque vai te ajudar a lembrar até do contexto onde você aprendeu a palavra. Você não aprendeu português com muita repetição? Em outro idioma não é diferente nesse caso. Se você usou um material muito grande para estudar, como um episódio de meia hora de uma série, você pode adaptar, rever apenas as partes que te interessam. E você pode fazer isso em momentos fora do seu horário de estudo. Por exemplo, se você dedicou a semana inteira para estudar, usa o final de semana para revisar, mas sem fazer anotações ou algo do tipo, só para rever mesmo. E com essas dicas, eu garanto que você vai conseguir aprender novas palavras de uma forma não muito cansativa, mas ao mesmo tempo desafiadora e também prazerosa, podendo fazer você aprender 50 palavras por semana se você quiser. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, pois eu vou fazer mais vídeos assim para ajudar vocês que também querem aprender um ou mais idiomas. E se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, porque eu vou fazer mais. Fiquem todos bem, um forte abraço e adeus.